unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de porque fomos libertados. Avançamos na batalha com gratidão. Ah, como é bom vivemos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Ah, como é bom vivermos unidos como irmãos. Ah, como é bom ser parte da família de Deus. Começando tudo meio um pouco atrapalhado, mas isso é bom. É um novo encontro, né? Primeira vez desse ano. Deus seja louvado. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem ao Senhor, povos e nações, exaltem ao Senhor de alma e coração, porque imenso é o seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Louvem. Louvem-no, exaltem-no, povos e nações. Louvem-no, exaltem-no, de alma e coração. Por quê? Porque seu amor por nós. Então iremos sempre lhe adorar e anunciar o seu amor, e anunciar o seu amor, e anunciar o seu amor. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que nos deu a salvação. Pai, queremos te louvar e também o adorar, ó Deus que transforma o coração. Viver se torna em vão, distante do Senhor. O pecado nos engana e não notamos seu amor. O caminho da perdição traz dor e
crianças agora vão para a salinha, né? E agora ficou muito sem Marcelo Lacru, ficou muito sem som. Aí a gente tem que se esforçar mais. Som 1, 2, testando som. Som 1, 2. Aí tira a potência do violão e você não consegue. Você tem que controlar aqui. Achei quando estivermos lá no céu, quando estivermos lá no céu, brilhando como o sol. Não haverá separação. Não haverá separação. Não haverá separação. Não haverá separação. E Deus será o Rei. E Deus será o Rei. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se diante de Deus. Humilhe-se. Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Nós. Pronto, agora. Amém, irmãos. Bom dia, paz de Cristo. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Graça e paz a todos.
nesse que é o primeiro domingo, né, de 2025. E nesse momento tão glorioso, nós iremos entrar em comunhão com o Senhor mais uma vez, ceando e cumprindo aquela ordenança que o Senhor nos ensinou. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu São Mateus, capítulo 26. Vamos ler os versículos 26 e 27. Mateus, capítulo 26, versículos 26 e 27. Que nos dizem: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue, da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Então, essa passagem nos mostra o último momento que Cristo teve aqui na terra com seus discípulos, e a gente percebe que Cristo, ele tinha o desejo de estar em comunhão. É muito bom a gente sentir esse desejo, né? Eu mesmo vinha no carro conversando com a Aliciana, que quando chega o sábado à noite, a gente já começa a se preparar para estar aqui no domingo, né? A gente sente saudade de estar em comunhão, de estar com os irmãos, de rever a igreja. Então é um momento para a gente de muita alegria estarmos em comunhão. E Cristo, ele privilegiava isso. Ele privilegiava estar com seus discípulos, estar em comunhão. E ele nos deixou essa ordenança. Ele disse que nós deveríamos, sempre que nos reunirmos, ceiarmos, para recordarmos o tão grande sacrifício que ele fez por nós. Um sacrifício de amor, um sacrifício de entrega. Então, para nós, apenas não são símbolos, mas é o reconhecimento do amor de Deus por nós, de seu Filho ter se entregue na cruz do Calvário para que nós tivéssemos direito à salvação. Então, que neste primeiro domingo de 2025 a gente possa cear com essa convicção de que é muito prazeroso para nós estarmos em comunhão com o Senhor e estarmos em comunhão um com os outros e recordando o sacrifício de Cristo por nós. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui, Senhor, nesse primeiro domingo de 2025. Abençoa todos os irmãos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam vir, os que estão enfermos. Concede, meu Deus, saúde e cura, para que eles possam estar aqui conosco no próximo domingo. E permanece nos abençoando neste culto, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão a Ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos por tudo. Amém.
Nesse momento, irmãos, iremos ofertar ao Senhor. E eu gostaria de convidar os irmãos a lerem comigo, alguns versículos que se encontram em 2 Coríntios, capítulo 9. Vamos ler os versículos do 6 ao 8. 2 Coríntios, capítulo 9, versículos do 6 ao 8. Que nos dizem: lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em boa obra. Aqui em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele nos traz um ensinamento muito grande acerca das ofertas. Muitas pessoas pensam que ofertar ou dizimar é um elemento da lei apenas, que é um elemento que você tem que dar um percentual específico. E o apóstolo Paulo não nos ensina assim. O Novo Testamento nos fala acerca da gratidão. O momento do ofertório é um momento de reconhecimento de que tudo que nós temos vem do Senhor. O Senhor ele não se importa com o valor da nossa oferta, mas Ele se importa com a qualidade da nossa oferta. Se nós priorizamos ao Senhor, se nós ofertamos de coração, e se nós fazemos aquilo sem pesar, se eu tiro uma oferta e digo, ai meu Deus, eu queria fazer outra coisa com esse valor, Deus ele não vai receber. Deus quer que nós possamos dar a oferta ao Senhor, retribuir ao Senhor com gratidão. Como o apóstolo Paulo diz, cada um semeie conforme propôs em seu coração. Ao receber os nossos recursos, nossos salários, a gente propõe algo ao Senhor. Senhor, essa parte aqui é tua. Então o Senhor ele não se importa com a quantidade, mas com a qualidade. Aquilo que eu tiro como primícias para o Senhor. Então que possamos nesse momento, irmãos, reconhecer que tudo que nós temos vem do Senhor. Que nós possamos ofertar generosamente, com gratidão e com o coração reconhecedor de que tudo que nós temos vem do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos esse momento onde nós iremos entregar as nossas ofertas a Ti, Senhor, como forma de gratidão, pois tudo que nós temos vem do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que irão ofertar, aqueles que não têm condições nesse momento, meu Deus. Concede uma oportunidade, aqueles que estão desempregados, que precisam, Senhor, de uma renda. O Senhor é conhecedor, meu Deus, da necessidade de cada um dos teus filhos. Permanece nos abençoando, abrindo portas de trabalho e que nós possamos cada dia mais, Senhor, ser gratos e reconhecedores de que tudo vem de Ti. Abençoa as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé? Cantar mais um louvor. Carregou direito, né? Vamos assim agora. As montanhas se movem e se jogam no mar, mortos que ressuscitam, tendo novas vidas. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível,
poderoso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Na cruz morreu meu Senhor, por amor ao meu Deus, Deus que nem a Ele poupou, por amor aos seus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Muitas batalhas vencidas, coração com valor, não há o que nos separe do seu grande amor. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder, pra quem não há o impossível, poderoso Deus. Ah, 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 ah. Podemos sentar. Alô, Lu. Bom dia, irmãos, amigos. Estamos muito felizes de estar aqui em comunhão, congregando, reunidos em torno de Jesus Cristo, do amor de Deus. É bem especial encontrar pessoas que estão perseverando, buscando a Deus, dedicando a vida à fé no Filho de Deus. Isso é um conforto para nós, isso nos fortalece, nos anima a continuar junto também. Então, são momentos muito especiais criados por Deus para nossas vidas, né? Então, eu queria muito que a gente tivesse com um coração muito grato por estar aqui essa manhã, que é o dia do Senhor, né? Que é o domingo. É um dia completamente dedicado a Jesus Cristo, né? Nossos pensamentos, nossos corações, nosso tempo, nossa alma, né? Totalmente refletida nele, no amor dele por nós, né? E aí Jesus ele fala desse direcionamento do nosso ser nesse dia, principalmente quando ele vai falar do momento da ceia, né? Que é um momento de reflexão, né? Então é como se esse domingo fosse um dia para a gente refletir no mais íntimo do nosso ser, né? Sobre a presença de Deus na nossa vida, sobre até onde Deus e Jesus chegaram, né? Para nos amar. E o quanto podemos retribuir esse amor dele entregando nossas vidas a Deus. Eu lembro que em 1994 teve a Copa do Mundo e aí o Brasil foi para a final da Copa de 94, né? O Brasil era tricampeão e aí estava aquela expectativa, vai ser tetra, não vai, e aí foi com a Itália a final. O técnico, eu acho que era a Parreira, né? O técnico da seleção. E nesse dia criou assim tanta expectativa assim no coração, na mente das pessoas, assim, o dia da final vai ser domingo. Eu lembro que foi no final de tarde. A gente tinha um vizinho que era de uma igreja que tinha suas tradições, né? A gente respeita muito as tradições das igrejas. E na tradição dele, eles não podiam assistir televisão.
Ele era bem assim, fiel, tá? Mas no dia da final da Copa do Mundo ele foi bater lá em casa para. Ele estava lá na grade, não, eu vim ver, tá, né? Porque era assim, era um marco histórico, assim, tal. Então criou-se muita expectativa. Eu lembro que nesse dia eu estava com o coração na boca aqui, eu estava com o coração assim, quase saindo, assim, né? E aí quando o Galvão Bueno fala assim, começa o primeiro tempo, aí, nossa, os nervos vão para a flor da pele, fica toda aquela tensão, né? Aquela expectativa de algo muito grande, né? Estava acontecendo ali uma coisa muito grande. Então, pensando um pouco sobre Deus e Jesus, quando Jesus veio ao mundo e nasceu, então algumas pessoas elas estavam assim também, sabe? Com essa chegada de Jesus, né? O que é que significava essa chegada de um filho, de uma criança que era o filho de Deus e ia salvar o mundo? E muitas pessoas, ao ver uma criança ali, né, naquela manjedoura, né, reconhecer ali Jesus, o Filho de Deus, elas estavam também com esse coração, um coração na boca, assim, palpitando, assim, acelerado, né, porque elas enxergavam que naquela criança estavam todas as promessas de Deus, de toda a história da humanidade, e estava ali diante delas aquilo ali, né, se cumprindo. Começou ali, ó, aquela criança ali, ó, começou assim a grande final da salvação da humanidade, né? Começou naquela criança ali. Então, quando você vai estudar os evangelhos, você vai ver um pouco da história de Jesus criança nascendo, você vai ver que algumas pessoas se depararam com Jesus com esse coração. E é bem inspirador, porque quando eles olhavam para Jesus, eles não viam uma criança fofinha, né? Às vezes a gente fica assim, né? Quando vê um bebê, né? Oh, que legal, tá, né? Mas eles viam a glória de Deus. Então, quando eles estavam diante de Jesus, eles estavam com esse coração, com esse espírito, né, com essa mentalidade, porque eles estavam vendo ali a glória de Deus, né? Então, quando as pessoas se deparam com a glória de Deus, elas se transformam, elas são transformadas, né? Então, você tem vários escritos na Bíblia que vão falar sobre essa relação da glória de Deus e as nossas vidas, né? O quanto você enxergar a glória de Deus é poderoso para as nossas vidas, para os nossos corações, né? Então é isso que eu queria falar hoje sobre esse Jesus que nasce, né? A gente passou a época do Natal aqui próximo, né? Então Jesus já nasceu, né? Entre aspas, né? Se a gente colocasse ali como se fosse final de dezembro, né? Mas eu queria falar um pouco sobre o que era esse Jesus criança e como as pessoas observavam aquele Jesus ali que havia nascido, né? E o impacto que isso causou em muitos corações. Então, vamos fazer uma oração, vamos orar juntos. Senhor Deus, obrigado por a gente poder estudar a Tua Palavra, poder conhecer a vida de Jesus, poder ver, Deus, a atuação na vida dele, na vida da humanidade e em nossas vidas, Pai. Queremos muito entender cada vez mais tudo o que significou, Pai, Jesus presente ali na humanidade, Pai, o amor que estava envolvido ali, que vinha do Senhor, e o que isso é capaz de produzir em nossos corações, Deus, de esperança, de fé, de perseverança, de desejo de mudar. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender cada vez mais Seu Filho e o Seu amor. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria, antes de a gente entrar no trecho mesmo que vai falar de Jesus criança, a gente abrisse em Isaías capítulo 60, versículo do 1 ao 6. Esse trecho é um profeta que ele começa a falar do futuro, né? Deus ele fala através do profeta para o povo de Deus, o povo de Israel, o povo hebreu, né? O povo judeu. E muitas dessas falas de Isaías, ele está prevendo a vinda de Jesus. E aí quando ele vai falar de Jesus, Isaías ele não fala simplesmente assim, ó, tá vindo uma criança aí, cuidem dela, né? Ele vai falar assim sobre o que aquela criança representava e era, né? O que continha ali naquela criança para a humanidade, né? Para nós, né? E aí em Isaías 60, do 1 ao 6, e aí o texto fala o seguinte, vamos ver lá, Isaías, capítulo 60, versículo do 1 ao 6. Abri minha Bíblia aqui. E aí diz assim, ó, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra,
densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Aqui está falando sobre Jesus, né? O que significava Jesus nascer naquele período, naquela época, o que é que isso significava para toda a humanidade, né? Não é uma pessoa sábia que nasceu, não é uma pessoa que ia causar um impacto local, mas ali era a glória de Deus sendo derramada sobre a humanidade. O profeta diz que o mundo ele vive em trevas e escuridão. O que é viver em trevas e escuridão? É você viver perdido, é você sem conseguir enxergar quem é Deus, qual a vontade de Deus para a sua vida. A gente vive batendo a cabeça em todo lado, dando murro em ponta de prego, tropeçando. Isso é viver em trevas, né? Com medo do futuro, incerto, carregando culpa durante toda a sua vida, sem certeza alguma sobre o seu futuro, sobre o seu destino, se sabotando a vida de outras pessoas, com o desejo de fazer o que é certo, mas sem a capacidade de fazê-lo, e machucando muita gente ao redor. Então, é isso que o mundo vivia ali, né? Na escuridão e nas trevas. E aí Deus fala que a chegada dessa criança iria ser uma luz para todas as nações. E o que é luz? Luz é a presença de Deus, né? Luz é você saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida. Luz é você enxergar um caminho que você pode seguir. Luz é você enxergar aonde pisar, para onde caminhar, aonde você vai chegar. Então, é essa luz que chega para a humanidade, é uma luz que ia salvar as nações. O que é salvação? Com essa luz, você pode entregar todo o peso da culpa para Jesus e para Deus, e você não vai ser mais obrigado a viver uma vida de culpa, de remorso, de dor, de incerteza. Tudo isso vai ser entregue a Deus, e essa luz ela chega com aquela criança para a humanidade. E uma coisa que eu achei muito forte aqui, ele fala assim que todos vão se reunir ao redor daquela criança, né? Dessa luz. Todos vão vir de longe e vão se reunir ao redor dessa luz. Então, um aspecto muito forte dessa luz de Deus é que a luz de Deus ela é capaz de congregar pessoas ao redor dele, né? Então, a luz de Deus ela junta pessoas, ela congrega pessoas, ela une, ela traz pessoas, ela faz pessoas ficarem juntas, né? Ela faz pessoas virem de longe, né? Para estar junto. Mas o que é que move esse movimento dessas pessoas, né? Para se deslocar, para estar com alguém em algum lugar, é a luz de Deus, é a glória de Deus. E ele disse que essa glória teria esse poder, né? Tanto de mostrar a vontade de Deus, como reunir as pessoas todas ao redor dessa glória de Deus. É como se ele estivesse falando aqui quase da igreja, né? O papel da igreja de Jesus nos nossos dias, né? Mas ele fala muito sobre esse poder que é a glória de Deus. Então Jesus ele chega e traz a luz de Deus para todos os povos. E esse Jesus ele vai atrair todos ao redor da sua luz, né? Pessoas que virão de longe, de vários locais, mas todas vão se reunir ao redor dessa luz de Jesus. Então aquela criança ali que havia nascido, ela continha coisas muito grandiosas da realização das promessas de Deus, né? Então as pessoas que acompanhavam as promessas de Deus no passado, né, conseguiam associar, elas ficavam muito empolgadas e muito felizes, né, com aquela criança ali que havia nascido, porque ali começava o cumprimento das grandes promessas de Deus na humanidade em suas próprias vidas, né?
Eu queria também ler uma outra passagem, que é o texto, né, no caso que é o texto básico, é Mateus capítulo 2, versículo do 1 ao 12. E aí eu vou restringir só o versículo 10 e 11. Vamos ver, Mateus 2, versículo 10 e 11. Mateus capítulo 2, versículo 10 e 11. Se você quiser ver a história toda, você lê do 1 ao 12. A gente vai ler só o versículo 10 e 11 de Mateus, né? Então Jesus havia nascido, e aí existiam pessoas que estavam acompanhando o cumprimento dessas promessas de Deus, e aí conseguiram encontrar em Jesus essa luz. É Mateus 2, versículo 10 e 11. E aí o texto fala assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra, né? Então, esse trecho aqui, ele vai falar sobre como foi esse encontro dessas pessoas que estavam esperando aquela glória naquela criança que é Jesus, né? Então ele fala que ao verem a criança eles ficaram muito empolgados, né? Porque eles entendiam o que significava aquela criança para elas, né? E para a humanidade, enfim. Ao mesmo tempo, elas ficaram felizes e alegres, né? Então, ao se depararem com a glória de Deus manifestada naquela criança, eles ficaram muito felizes e alegres. Eu estava vendo uns estudos que falam sobre como foi esse trajeto dessas pessoas até Belém, onde Jesus nasceu, né? Tradicionalmente, essas pessoas aqui desse episódio são chamadas de os Reis Magos. E aí fala que a trajetória deles foi em distância em torno de 3.000 quilômetros, né? Então, uma parte vieram caminhando de camelo, né? Talvez de cavalo. E você caminhar 3.000 quilômetros para encontrar uma criança é querer muito estar com aquela criança, assim. É você valorizar muito o que está ali oferecido por Deus, né? Para elas, né? E é interessante que quando eles chegam lá, o texto ele não ressalta assim, e diante de Jesus cansados e sobrecarregados, né? Eles vão lá entregar. Não, ele fala, eles chegaram lá felizes, alegres, né? Empolgados, né? Ou seja, mesmo depois de um trajeto daquele de 3.000 quilômetros, não tinha avião, não tinha BRT, não tinha Uber. Era um trajeto hostil, era um trajeto de assalto, era um trajeto de muito medo, né? Que eles caminhavam de noite, de dia. Então era uma decisão muito complicada você atravessar um grande deserto para se deslocar da Pérsia até a Palestina, né? Uma região muito distante, para ver uma criança. Mas na realidade essa criança era a glória de Deus. E depois que eles se deparam com aquela glória, eles pensam e sentem, né? Pô, valeu a pena, né? Porque isso aqui é a glória de Deus para a minha vida, né? E além disso, eles vão entregar os presentes para aquela criança, que é o melhor que eles podem dar de cada um deles, né? Para aquela criança, que é Deus. Então, esse movimento deles me deixa muito desafiado e inspirado sobre o movimento que eu preciso ter na direção de Deus, na direção da glória de Deus. Um movimento que envolve esforço, dedicação, alegria, felicidade e, além disso, entrega. Mas entrega de quê? Do meu melhor para Deus, porque é a glória de Deus que está ali diante de nós, né? Quando a gente busca Jesus, a gente está buscando a glória de Deus. Quando a gente busca a igreja de Jesus, a gente está buscando a glória de Deus. Quando você busca um relacionamento com um irmão na fé, você está buscando a glória de Deus. Quando você senta com alguém para confessar seus pecados, né, você está buscando a glória de Deus. Quando você vai numa reunião, vai num encontro, né, você não está indo porque a programação é legal, porque vai estar a pessoa lá que eu gosto. Você está indo porque lá está a glória de Deus. Então, quando é a glória de Deus que a gente busca, e a gente tem essa expectativa que a gente vai se deparar com ela, tudo vale a pena, qualquer distância vale a pena, qualquer esforço vale a pena. E além disso, você é alegre e feliz, e ainda capaz de oferecer o seu melhor para Deus, né? Naquele momento, né? Com quem você tiver.
Então isso me deixou muito desafiado sobre buscar Deus, buscar comunhão, servir a Deus. Então essa passagem ela me deixou assim bem desafiado. Eu queria compartilhar com vocês sobre isso também. Vencer o cansaço, vencer o custo. Às vezes você vai por um caminho arriscado, né? E ainda assim, você chega com alegria e felicidade para oferecer o seu melhor, né? Então, é esse ritmo que é o ritmo que devemos ter para ir ao encontro de Jesus, para ir ao encontro da glória de Deus. Será que o projeto de encontrar essa criança, eles viam um trabalho? Será que esse projeto de ir a Belém, né, encontrar o Filho de Deus, eles enxergavam como uma obrigação? A gente vai ser cobrado, né? Se a gente não for, vão cobrar da gente. Não, isso aqui é o trabalho, isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Será que eles viam assim e iam ao encontro da glória de Deus? Não, eles viam a glória de Deus. Eu estou indo para a glória de Deus. Eu estou indo encontrar a glória de Deus. E aí foi assim o encontro desses reis com Jesus criança, né? Encontrar Jesus criou alegria e felicidade e desejo ardente de adorá-lo, né? Oferecer ofertas, presentear o Filho de Jesus, né? Então, é bem inspirador enxergar isso, né, no coração deles. Em Efésios capítulo 3, do versículo 2 ao 3, vamos ver lá, Efésios 3, do 2 ao 3. Existia algo também nessa criança que era bem peculiar, e especial e profundo. Efésios 3, do 2 ao 3. Vamos ver lá, é a carta do apóstolo Paulo, que ele vai falar assim, ó. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Até aqui, né? E aí, se você ler o versículo 5 e 6, ele vai dizer assim, ó. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo, pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Até aqui. O apóstolo Paulo disse que tinha um segredo de Deus, tinha um mistério muito grande, que outras gerações tentaram entender e buscar resposta e não conseguiam. Tinha um mistério, um segredo, bem guardado. E que segredo era esse? Que mistério era esse? Que em Jesus, todos os povos podem se relacionar com Deus, como o povo de Israel se relacionava com Deus. Esse era o grande mistério de Deus. E aí, quando essa criança vem ao mundo, esse mistério é revelado, esse grande mistério da humanidade. Ninguém sabia disso. Ninguém sabia que com Jesus, todos os povos, além do povo de Israel, que permaneceu fiel a Deus, podia se relacionar e ser aceito por Deus. E ainda mais, ele fala que esses povos bem distintos, bem cheios de costumes peculiares, eles iam ser um só corpo com o povo de Israel. Mais uma vez, uma referência ao papel do que é a igreja de Jesus, né? Então, a igreja de Jesus, ela é um organismo, né, que é o corpo de Cristo, que é capaz de juntar pessoas muito diferentes, muito peculiares. Mas como elas são juntadas? É porque elas veem umas nas outras algum interesse, algo que a outra pessoa pode oferecer para ela. Elas são atraídas por interesses particulares para estarem juntas? Não. Elas só conseguem estar juntas porque todas estão buscando a glória de Deus. Elas só conseguem conviver com as diferenças, né, com as fraquezas, as dificuldades, amar, perdoar, ter misericórdia, porque todas estão indo lá buscando a glória de Deus. É isso que todas estão buscando, a glória de Deus. Todas as nações reunidas ao redor da glória de Deus.
E esse era o grande mistério, que a humanidade ainda não sabia, e que com Jesus é revelado, né? Então, em Jesus, a gente sabe disso, que nele todos nós podemos ser aceitos por Deus e ser um só corpo, né? No corpo de Deus. E Deus nos aceita a partir disso, com as nossas diferenças, né? Com as nossas peculiaridades, com o nosso histórico, com o nosso passado, com a nossa criação, de onde eu vim. E todos nós somos aceitos num só corpo, porque todos nós estamos indo para um mesmo caminho, que é a glória de Deus. Com o nascimento de Jesus, Deus começa a entregar o mistério e o segredo mais importante de toda a humanidade, o mistério mais importante do céu e da terra e de todos os tempos. Qual é esse segredo? Como participar das bênçãos divinas por meio de Jesus, num só corpo. Só que tem um porém, irmãos e amigos, para o mundo, para esse mundo que a gente vive, isso ainda é um segredo. As pessoas não sabem disso. A gente se alegra, né? A gente vibra, a gente fica em êxtase, porque isso foi revelado para nós pelo Espírito de Deus, por Jesus. A gente se alegra, comemora, né? Dá as mãos, celebra, louva. Só que o mundo não sabe desse segredo ainda. É um segredo para o mundo. Quando as pessoas pensam em Deus, o que é que elas pensam, né? Um Deus que não me aceita, um Deus que me impõe culpa, um Deus que é muito distante para olhar para mim, um Deus que não se importa com a minha vida. Não existe Deus. O que existe é o hoje, o agora, o material, os prazeres desse mundo. Então, para o mundo, isso ainda é um mistério. Só que é um mistério revelado para nós. E isso deixa para nós o seguinte, a grande responsabilidade que nós temos de levar essa resposta de Deus para a humanidade, né? Porque eles não sabem, irmãos. Às vezes a gente normaliza o meio que a gente vive, o mundo que a gente vive, e acha que está tudo bem, né? Está tudo certo, as pessoas sorrindo, postando cliques, fotos de felicidade, de alegria, mas, como Isaías fala, é um mundo perdido, em trevas, sem luz, e que não conhecem ainda o mistério da graça de Deus. Então, de onde vem tudo isso, né? Essa aparência? Será que a gente cai nessa, né, como igreja? Vou falar de Jesus, né? A pessoa já está bem já. Jesus é só para caso extremo, né? Aquele matador ali, o cara que está caído no chão. Esse sim eu vou falar de Jesus. As outras pessoas já estão tudo bem, meus amigos, já está tudo certinho, estão felizes, estão com suas vidas todas prontas, organizadas. A gente não precisa de Deus, não. Deus é o drogado, é aquele cara dali, né? Será que a gente cai nessa, gente? E a gente passa por cima de todas as palavras de Deus, né? Quando Ele vai tratar desse mundo, quando Ele vai qualificar esse mundo, quando Ele vai revelar o que existe no coração desse mundo. Então existe uma grande responsabilidade para nós, para que recebemos essa revelação de Deus, que é mostrar esse mistério de Deus revelado em Jesus para essas pessoas, né? Para o mundo isso ainda é um segredo. E aí a última passagem que eu queria ler com vocês, que tem relação com isso, é Salmo 71. Vamos ver o Salmo 71, versículo 1 ao 3, Salmo 71, versículo do 1 ao 3. Salmo 71, versículo do 1 ao 3. E aí o salmista ele vai falar o seguinte. Ele diz assim, ó: Em ti, Senhor, busquei refúgio, nunca permitas que eu seja humilhado. Resgata-me e livra-me por tua justiça. Inclina o teu ouvido para mim e salva-me. Agora vamos ler o versículo 7 ao 8. Esse mesmo salmo, versículo 7 e 8. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor transborda minha boca, que o tempo todo proclama o teu esplendor. E agora vamos ver do 14 ao 24, versículo 14 ao 24. Diz assim: Mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais.
A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor. Proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. Desde a minha juventude, ó Deus, tem me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandone, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida, e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolará, e eu te louvarei com a lira por tua fidelidade, ó meu Deus. Cantarei louvores a ti com harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a ti, pois tu me redimiste. Também a minha língua sempre falará dos teus atos de justiça, pois os que queriam prejudicar-me foram humilhados e ficaram frustrados, né? Então aqui mostra que há uma relação muito forte em a pessoa se deparar com a glória de Deus e ela querer falar dessa glória de Deus. É como se você não conseguisse ficar calado quando você está diante da glória de Deus. Você observa o exemplo das pessoas que se depararam com Jesus de uma maneira intensa e profunda nos evangelhos, e Jesus falava assim, ó, eu curei você, fiz um milagre aqui, me revelei fortemente na sua vida, ó, mas não fala nada não. Elas não conseguiam se segurar, né? Saía falando para o bairro todo, para a cidade toda, para casa, para os vizinhos. Daqui a pouco Jesus andando, vinha uma tuia de gente atrás. Não, fulano que disse que você é o filho de Deus, a gente veio atrás aqui, que ele está falando ali que você curou ele, você salvou. Então existe uma relação muito forte, irmãos, entre você encontrar a glória de Deus e querer falar dessa glória de Deus para as pessoas, sabe? É como se fosse uma causa e uma consequência, né? Se você está diante da glória de Deus, a sua boca quer falar dessa glória, né? A sua boca quer falar da salvação de Deus, da justiça de Deus. A sua boca quer falar do perdão de Deus. A sua boca quer falar do amor de Deus. Porque você está diante dele, você está diante dessa glória magnífica de Deus na sua vida. Evangelizar, convidar pessoas para conhecer Jesus, convidar pessoas para estudar a Bíblia, convidar pessoas para estar junto orando, levar pessoas para estar nas reuniões com você, apresentar Deus às pessoas. É uma consequência, irmãos, amigos, de você ter um encontro com a glória de Deus, né? Então, tudo isso foi aquela criança ter vindo ao mundo Jesus. Porque aquela criança era a glória de Deus ali presente. Aquela criança era o início do cumprimento das maiores profecias de Deus na sua vida, na minha vida e na humanidade. Aquela criança era o mistério de Deus revelado, de que agora todas as nações poderiam buscar a Deus pelo sangue de Jesus. Aquela criança ali é o motivo de eu percorrer quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância para adorá-la, servi-la com alegria e felicidade e ainda oferecer o meu melhor, porque ela é a glória de Deus. E aquela criança é um motivo de não deixar de falar da glória de Deus para essa humanidade que está na escuridão e está nas trevas, segundo Deus. Então que Deus nos abençoe, que possamos com Jesus encontrar a glória de Deus e que essa glória ela possa nos mover na direção do outro, na direção do próximo e na direção do próprio Deus. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de conhecer mais da vida do seu filho. Queremos agradecer, Pai, porque Jesus foi a coisa mais grandiosa, Pai, que alguém fez por nós e entregou por nossas vidas, Pai. O Senhor deu seu Filho para nos salvar e nos aceitar, Pai, como um povo do Senhor. Queremos muito poder enxergar tudo que vivemos, tudo que passamos, tudo que
nos faz movimentar, Pai, como um encontro com a sua glória, Pai, que está em Jesus, Pai. E que isso possa fazer nosso coração transbordar, Pai, de alegria, de felicidade, de desejo de servir com o melhor do nosso ser, Pai, em todas as circunstâncias, Pai. Obrigado por tudo. Nos ajuda, Pai, nessa responsabilidade que temos, Pai, de revelar, Pai, esse mistério para essa humanidade, Pai, que está perdida e na escuridão, Pai. Que elas possam encontrar essa luz que é Jesus, Pai. Não somos nós, Pai, é Jesus, Pai, que é essa luz, Pai. Que levemos Ele, Deus, para as pessoas, Pai. Por favor, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos por de pé. De um coração, tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê. Estou aqui para te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. És um mar de amor, és um céu de poder, o que define. Como posso te compreender? Tu és um esplendor, no voo do condor estás em cada respiração, pensado em coração. Só os avisos, tá? A gente está se preparando e se mobilizando para o retiro de carnaval, que vai ser no início de março desse ano, no CERTA. A gente está tentando trazer para cá novamente João Batista e Eliângela. Eles se dispuseram, ficaram disponíveis aí para estar com a gente organizando as aulas também. Então, vocês continuem orando, os irmãos também se organizando financeiramente, juntando dinheiro, né, fazendo rifa, várias coisas aí para a gente poder estar no retiro em março, tá bom? E orem por isso também. E agora, no finalzinho, eu queria que os homens pudessem vir aqui na frente, que aí tem um aviso para eles aqui. Aí pedir para todos os homens que são membros da congregação para virem aqui na frente, tá bom? Nosso culto está encerrado. Obrigado.